Quero conversar com você sobre o tema Preparem o Caminho. Bom, algumas perguntas estão nos 2 primeiros versículos do nosso texto, e essas perguntas que aparecem nos 2 primeiros versículos, elas nos ajudam muito a compreender melhor o texto todo. E eu vou ler de novo para você os 2 versículos iniciais, se você está com a Bíblia aí e quiser acompanhar. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus, o reino do céu, está perto. As perguntas que aparecem nesses 2 primeiros versículos são, nessa ordem: quando, quem, onde e o que. Então, nós vamos para as perguntas, vamos para as respostas e para a melhor compreensão desse texto. Primeiro detalhe então, primeira pergunta do texto é quando. O texto começa dizendo naquele tempo. Bom, no contexto de Mateus 3, que é o texto que a gente tem aqui na frente da gente, diante dos nossos olhos, no contexto de Mateus e dos textos paralelos, e esse texto aqui aparece em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos. Maria e José já tinham ido para o Egito, levando Jesus, fugidos do Herodes, das ameaças de Herodes, que diz que queria adorar o menino, mas na verdade queria matou muitas crianças com menos de 2 anos, eles ficam por lá um tempo, uns 4 anos mais ou menos, 5 anos, e voltam para Nazaré. Então eles já tinham ido para o Egito, já tinham voltado para Nazaré da Galileia, e já estavam ali há mais de 20 anos, talvez uns 25 anos, morando ali. Ou seja, o texto ele dá um salto de quase 30 anos na história. Se você tem a Bíblia aberta, você vai ver que no comecinho do texto de Mateus, vai falar sobre o nascimento de Jesus, e depois dá esse salto para praticamente o início do ministério de Jesus. A Bíblia não fala muito a respeito de detalhes da infância, da juventude, da adolescência, da juventude, da fase mais adulta, senão do nascimento, e depois dos 30, a partir do momento em que ele começa o seu ministério. Naquele tempo, as autoridades seculares eram Tibério, que era o imperador romano, o Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, e o famoso Herodes Antipas, que era governador da Galileia, só para citar os mais famosos. Naquele tempo, o contexto de autoridades seculares era esse. As autoridades da igreja, as autoridades eclesiásticas eram Anás e Caifás, os grandes sacerdotes, os sumos sacerdotes. Bom, naquele tempo, esse era o cenário social, político, esse era o cenário em que Jesus aparece. Curiosamente, pouco ou nada se sabia de Jesus. Como eu disse antes, a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, depois dá um salto para quando ele tinha 12 anos, ele vai para Jerusalém com a sua família na festa da Páscoa, e depois só agora, quando ele está já começando o seu ministério praticamente. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, 52, que naquele tempo, Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus. Então a gente dá para ter uma ideia do que no contexto geral estava acontecendo. A primeira pergunta então está respondida, né? Naquele tempo, quando? Nesse contexto aí. A segunda pergunta é, quem? Naquele tempo, João Batista foi para o deserto. Quem? O João Batista. Se você tem a Bíblia aberta e tem facilidade de manusear a sua Bíblia, capítulo 1, versículo 59, diz que eles queriam dar para João Batista o nome do pai, de Zacarias, quando eles levaram João Batista pequenino, com 8 dias de vida, como era costume entre os judeus, ainda de circuncidar os meninos ao 8º dia, eles queriam dar o nome do pai, de Zacarias, mas a mãe Isabel bateu o pé, e no versículo 60 diz que não, ele vai se chamar João. E quem vai discutir com a dona Isa? Não é? Dona Isa falou, está falado, nome de João
Batista ficou João Batista, como a mãe queria. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, que era irmão de Maria, nasceu 6 meses antes. Tem aquela visita bonita de Maria para Isabel, quando ela ainda está grávida, elas estão grávidas, os meninos se mexem na barriga da mãe, eles são parentes, são primos. Ele nasce um pouco antes porque tinha esse propósito, ele vem um pouco antes de Jesus para preparar o caminho. João Batista nasce com um propósito, ele vem para preparar o caminho das pessoas até Jesus, para alargar o caminho, para aplainar os vales. Essa linguagem bíblica é incrível, né? Ele derruba os montes, aplana os montes, ele aterra os vales, para que o caminho fique reto, para que não haja barreiras, para que não haja empecilho, para que as pessoas enxerguem Jesus de cara. João Batista veio para isso. Na verdade, ele vem, nasce, faz a sua obra e morre. Nasce para isso, para preparar o caminho de Jesus. Quando está tudo pronto, ele já volta para o lugar da eternidade, para perto do Pai. O João Batista foi profetizado, pelo menos em 2 dos livros do Antigo Testamento, Malaquias e Isaías. Olha o que eles disseram lá, já há muitos anos antes de João aparecer. Ele levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Olha que lindo, chega a arrepiar, né? O João Batista vai ser usado para levar muitas pessoas até os pés do Salvador Jesus Cristo. João Batista, também conhecido como o Batizador, João Batista era mais do que o nome. João Batista era o ministério, era praticamente o ofício de João. Ele vem para batizar Jesus e introduzir Jesus ao mundo. Ele vem para batizar o Salvador do mundo. Ele vem para batizar o Salvador dele mesmo. Então, a segunda pergunta também está respondida, né? A primeira foi, quando? Naquele tempo. Quem? João Batista. A terceira pergunta, e são só 4, onde? João Batista, no deserto da Judéia, começou a pregar. Lucas 1, versículos 80, e tem lá 80, parece tão estranho, né? Versículo 80, mas tem lá em Lucas 1, diz que João Batista cresceu e viveu no deserto até o dia em que ele começou a pregar. Vou repetir, isso aqui é importante. João Batista cresceu e viveu no deserto até o dia em que começou a pregar. Sabe que tem estudiosos em Israel que dizem que João Batista pode ter sido filho de essênios, adotado na verdade por essênios, né? Filho adotivo de essênios, por causa da morte dos pais. Os pais eram já velhinhos quando tiveram o João Batista, provavelmente morreram cedo, e aí foram adotados por essênios, que eram sacerdotes que moravam em Jerusalém, que cuidavam do templo, mas que acharam que a cidade estava muito imoral, portanto resolvem sair de Jerusalém, ir para uma região desértica, lá perto do Mar Morto, onde eles moravam, onde eles faziam traduções da Bíblia, muitas cópias das Escrituras, e viviam uma vida simples por lá. Então João Batista teria sido adotado lá em Jerusalém e levado muito pequeno, muito menino, para esse lugar, lá perto do Mar Morto, para essa região desértica. Por isso João Batista não necessariamente vai para o deserto, como sugere o texto de Mateus, mas conforme os 3 outros evangelhos, ele está lá no deserto, e lá ele começa a pregar arrependimento e mudança de vida. Bom, a estratégia de João Batista lá no deserto devia ser mais ou menos assim: olha, estou aqui sozinho, não tem ninguém por perto, eu vou para perto das pessoas, eu vou para as vilas, eu vou para os vilarejos, eu vou para as cidades, eu vou para os povoados, coisa que seria mais comum. Está sozinho lá, vai pregar para quem? Vai pregar para as pessoas. Esse era o ministério, essa era a vida de João. Colocar uma roupa diferente, uma roupa bem apresentável, para me identificar um pouco mais com as pessoas da cidade, e vou começar o meu ministério assim. Mas João Batista não faz isso. Ele faz algo completamente inusitado, completamente diferente, do jeito que ele está, as roupas que ele vestia, aquela alimentação exótica lá no deserto. Ele começa a pregar lá no deserto. Alguém está gritando no deserto, diz a palavra, alguém está pregando no deserto. Ele começa a pregar lá, começa a falar de Jesus lá no deserto. Talvez num primeiro momento falava para o deserto, falava para as dunas, falava para as areias, para os transeuntes, para os viajantes do deserto, um e outro que passava por ali, mas
foi lá que ele viveu, foi lá que ele foi criado, era esse o jeito dele, essa era a roupa dele, essa era a comida de João. Então ele está em casa, e ali ele começa a pregar. João Batista disse, no conceito, na definição de vida de João Batista, nada era mais importante do que a mensagem que ele tinha para entregar. É por isso que ele prega naquele lugar, distante de todo mundo, e as pessoas começam a se aproximar, porque o que era importante não era o que ele era, mas era a mensagem que ele tinha para levar para as pessoas, para entregar para cada uma delas. Ele começa a pregar lá, e o versículo 5 do nosso texto diz que os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam para ouvi-lo. O cara está pregando lá no deserto, distante de todo mundo, das cidades, dos vilarejos, dos povoados, e os moradores de Jerusalém, 60 quilômetros, numa época que não tinha carro, nem linha férrea, não tinha, nem motoca, as pessoas iam de camelo, de ir a pé, de cavalo, todos os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de lugares em volta do rio Jordão, iam até lá para ouvir João Batista. O que atraía em João Batista era a mensagem que ele tinha para entregar. João Batista se anulava, ele anulou a si mesmo, ele não tinha coragem nem de amarrar as sandálias dos pés de Jesus, ele tinha vergonha disso, ele não quis batizar Jesus. Jesus disse: não, você vai me batizar. Então ele disse: eu batizo, se o senhor está mandando, quem sou eu para não batizar? Mas ele se anulou, João Batista se apagou, ele se escondeu em Jesus, porque a mensagem de João é que devia tocar, a mensagem de João é que devia chegar. A mensagem de Jesus na boca de João é que devia transformar. Essa é a terceira pergunta. Onde? No deserto. A quarta pergunta e última pergunta do texto é: o que? Um dos versículos do texto diz, versículo 2, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Eu vou repetir as perguntas para a gente guardar na memória. Primeira pergunta: quando? Naquele tempo. Quem? João Batista. Onde? No deserto da Judéia. E a última pergunta: o que? Arrependam-se, a mensagem: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto, o reino de Deus. Bom, o que está acontecendo na prática é que João está preparando o caminho para Jesus chegar. Jesus está chegando e está trazendo o reino do céu para cá, para a terra. Jesus traz consigo o reino do céu aqui para a terra. E a mensagem de João Batista, que é de arrependimento, é a mensagem que faz conexão entre os dois reinos, o reino da terra com o reino do céu. A mensagem de arrependimento conecta as pessoas desse reino, desse mundo, com o mundo de Deus, com o reino que Jesus está trazendo. Arrependimento, metanoia é mudança de vida, é mudança de jeito, é mudança de hábito, é mudança de trejeitos, é mudança de mente, é mudança de cabeça, é mudança de pensamento. Portanto, a mensagem de João é a mensagem que conecta as pessoas com Jesus. Arrependam-se e vocês vão ser conectados com esse que está chegando aí, que é maior do que eu não tenho a capacidade, a coragem de amarrar as sandálias dos pés dele. Arrependimento, portanto, é o que introduz as pessoas desse mundo com o mundo que Jesus está trazendo com ele. O versículo 6 do texto diz assim: depois da mensagem de João, eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Portanto, depois da mensagem, com o arrependimento e o batismo, as pessoas eram introduzidas no mundo de Jesus, no reino que Jesus estava trazendo, no reino dos céus. Mas arrependimento não é algo pontual, não é algo apenas para aquele momento, não é algo para aquele início de relacionamento, é algo para todo o tempo. Arrependimento gera frutos, gera jeito novo, gera vida nova, gera pensamentos novos. Olha o que diz o versículo 8 do texto: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. O arrependimento é dinâmico, ele acompanha a vida inteira, não é só algo, repito, para aquele início, não é só o que faz conexão com os reinos, daqui com o de lá, o nosso com o que Jesus está trazendo, mas é o que mantém essa conexão. O versículo 10 do texto também fala sobre isso: o machado está pronto para cortar as árvores pela raiz, toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Arrependimento produz frutos, isso é mais do que algo que eu digo da boca para fora. Arrependimento é algo que se manifesta,
é algo que se reproduz, é algo que se pode visualizar, se pode enxergar. Querido, aqui está o sentido mais profundo de arrependimento. Arrependimento não é algo que nós temos em nós mesmos, guarda isso aí no seu coração. Arrependimento é algo que a gente experimenta com a proximidade com Jesus. É Jesus que traz desse tal de reino do céu. Arrependimento é algo que Jesus traz de lá. Arrependimento é algo que contrasta com as coisas do reino da terra, com os sentimentos, com as atitudes daqui, contrasta com a indiferença, contrasta com o ódio, com o desamor, contrasta com a separação, contrasta com o afastamento. Então Jesus está trazendo tudo novo, tudo diferente, a começar pelo arrependimento. Arrependimento é algo que vem de lá, vem do reino de Deus, e é algo que Deus promove na gente. A intimidade da gente com Jesus, a proximidade da gente com Jesus faz com que os nossos corações se arrependam dos pecados. Essa é a razão por que Jesus está vindo, essa é a razão por que Jesus está trazendo o reino do céu para cá, essa é a razão por que João Batista está preparando o caminho de Jesus, está anunciando que ele está chegando, e que as pessoas então se arrependam, aproveitem essa proximidade e tenham as suas vidas transformadas, completamente mudadas. João Batista é a própria mensagem. João Batista é a mensagem personificada, é a mensagem mais clara do arrependimento, da mudança de vida. O cenário todo, o deserto, as roupas, a alimentação, tudo aponta para a renúncia das coisas daqui e uma proximidade, um apego maior às coisas do reino de Deus. Mudança de vida. A mensagem de João, mensagem forte, mensagem tocante, e por que não dizer uma mensagem chocante de João Batista, apontava para o reino de Deus que estava sendo trazido pela pessoa de Jesus Cristo. Querido, eu vou terminar aqui essa mensagem. Eu queria sugerir que você tentasse imaginar as pessoas saindo das suas cidades, de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, da Galiléia, saindo dos seus povoados, saindo das suas aldeias, saindo de muitos lugares e indo lá para o deserto. As pessoas estavam saindo de tudo que é lugar, e indo para o deserto, indo na direção do deserto, estavam indo a pé, indo a cavalo, indo de camelo. Naquela época não tinha transporte como nós temos hoje, e as pessoas iam para lá, para o deserto, não tinha bancos confortáveis, estofados, não tinha cobertura, não tinha lona no teto, não tinha telhado, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. As pessoas iam para lá, em calor de 60 graus, à sombra. É isso que o deserto é. O que levou essas pessoas para lá? O que levava as pessoas para o deserto? O que levava as pessoas para ouvir o João falar? Bom, se Jesus não estava no deserto pessoalmente, a mensagem de Jesus estava lá na boca de João. E a mensagem de Jesus é cheia do poder de Deus. Há poder na mensagem de Jesus na boca de João, há poder na mensagem de Jesus na boca de João para atrair as pessoas, para tirar as pessoas da sua zona de conforto, dos seus lugares, das suas cidades e levarem elas até lá, para movimentar as pessoas. O poder da palavra de Deus na boca de João movimenta as pessoas, movimenta o mundo da época, movimenta o mundo até agora. Há poder nas palavras de João, o poder de Jesus, o poder de Deus nas palavras de João para reformar a vida das pessoas, para transformar, para converter, para causar arrependimento, para promover arrependimento e uma diferença total na vida a partir dali. Ninguém fica como está, ninguém fica no mesmo jeito quando tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, Jesus tem o mesmo poder ainda hoje, e Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar, aqui nesse ambiente, está aí onde você está. Jesus está aqui com a sua mensagem. Ele trouxe o seu reino para perto de nós. Ele trouxe o seu reino para mim, Ele trouxe o seu reino para você. E é isso que tem nos atraído.
É isso que tem feito a gente se movimentar, é isso que faz com que a gente queira ouvir Jesus sempre de novo, é isso que faz com que a gente saia das nossas casas, dos nossos lugares, dos nossos confortos, da nossa sala, faz com que a gente saia da nossa casa gostosa, aconchegante, acolhedora, e se movimente, e vá para lá, e vá para algum lugar, e venha para cá, e vá ouvir, e pare para ouvir. É isso que faz com que a gente feche os ouvidos para o mundo, e apenas ouça o que Jesus tem para dizer. Era esse o caminho que João Batista estava preparando para mim e para você passar. Era esse caminho que João Batista estava preparando para você e eu, para a gente andar, para a gente ficar. O caminho até Jesus foi preparado com carinho por João. O caminho com Jesus foi preparado com carinho por João. Preparem o caminho. Caminhem o caminho. Caminhem com Jesus. Amém. Amém.